Hoje vamos falar sobre custos de fechamento e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Quem paga? Quanto custa? O que é o quê? Não se preocupa que o vídeo vai ser super completo, tá? E eu vou dividir ele em duas partes. Uma para o vendedor, porque apesar de muitas pessoas acharem que não, os vendedores também pagam custo de fechamentos, e compradores, tá? E a minutagem do vídeo vai estar aqui embaixo para facilitar as coisas para vocês. Vambora! Mas antes de começar, eu quero esclarecer uma coisa. Todo custo de fechamento é negociável, tá? Mas existem padrões aqui nas transações, o que a gente costuma ver no mercado. Vamos começar com o vendedor. O vendedor normalmente fica responsável em pagar as comissões dos agentes envolvidos na transação, que variam entre 5% a 6%, dependendo da responsabilidade de cada um ali na transação, tá? Lembrando que aqui na Flórida, eu sei que é bem diferente do Brasil, aqui na Flórida sempre é comum ter 2 corretores na transação. Um representando a listagem, que a gente chama de Seller's Agent ou Listing Agent, e o outro representando o comprador, que obviamente representa os interesses de quem está comprando, que é o Buyer's Agent. Esse percentual costuma ser, na maioria das vezes, responsabilidade do vendedor, mesmo após as mudanças que aconteceram no ano passado do acordo da NAR, tá? Como era uma prática de mercado, continuou sendo assim. O que mudou foi o seguinte, normalmente ou o vendedor paga o Buyer's Agent diretamente, ou então ele dá um crédito ao comprador para pagar o seu corretor. Outra coisa que o vendedor pode pagar é o seguro de título, que a gente chama aqui de Title Insurance. Se a gente pega, por exemplo, Orange County, é muito comum que o vendedor escolha a Title Company, ou seja, o cartório, e por conta disso ele seja responsável em pagar o Title Insurance. Mas se a gente for para outro condado, por exemplo, Broward County, é comum por lá que o comprador escolha a Title Company e por isso ele fica responsável em pagar o seguro de título. Ou seja, se você tiver uma dúvida em relação a isso, pergunte ao seu corretor, que tenho certeza que será eu, como funciona no seu condado, tá? Outro custo muito importante é o Stamp Tax, ou seja, é o imposto que se paga sobre a transferência da propriedade. Na Flórida, esse é cobrado 70 centavos a cada $100 do valor imóvel e isso realmente é uma responsabilidade. Isso é o normal, tá? Que seja uma responsabilidade do vendedor. Outro custo pago pelo vendedor é o HOA Estoppel. Esse documento é vinculado com o seu condomínio, então basicamente ele vai informar se existe alguma dívida de condomínio, litígio, violação, e isso deve ser pago pelo vendedor, tá? Então esse documento é pago pelo vendedor. E é um documento obrigatório na maioria dos financiamentos. Outro custo é o Lien Search municipal, que garante ao comprador que não existe nenhuma dívida com a prefeitura. E também faz pesquisas assim se não há nenhuma outra dívida, nenhuma pendência não registrada. E isso não faz parte do custo de fechamento, mas também é de responsabilidade do vendedor. Então, por exemplo, se existe um financiamento na propriedade, ele precisa ser quitado ali na hora do fechamento, tá? Para que a gente passe essa casa para o futuro dono. E por último, o vendedor é responsável por pagar a empresa de título, a Title Company, tá? Pelo serviço que ela está prestando. E aí eu já pego um gancho para ir para a parte do comprador, porque ele também é responsável por pagar por esse serviço. Vamos falar do comprador agora. O comprador normalmente precisa pagar custos de condomínio, por exemplo, Capital Contributions, que é uma exigência do condomínio ou do clube que ele está se tornando membro. Também pode ser que esteja incluído pagamentos antecipados do HOA do condomínio, pode ser que peçam 1, 2 meses, esse é o normal. Também vai estar incluído custos de empréstimo, como taxas de ocupação, imposto sobre o mortgage e imposto intangível, taxa de originação, pontos e outras cobranças do banco. O banco também provavelmente vai exigir pré-pagamentos, que a gente chama aqui de prepayments, do escrow, de seguro e também de imposto do seu IPTU. Essa é uma conversa que você precisa ter com o seu lender. O appraisal também vai ser algo que vai participar dos seus custos de fechamento, mas lembrando que o appraisal por si só você paga antes e é descontado no fechamento. E outra taxa que você vai precisar pagar, mas não necessariamente no custo de fechamento,
vai ser inspeção. A inspeção não é obrigatória, você faz se você quiser. Eu sempre aconselho que sim. Também pode ser que seja cobrado do comprador, e isso é padrão praticamente em todos os contratos imobiliários, uma taxa do broker, da imobiliária, tá? E vai variar aí de imobiliária para imobiliária, mas normalmente vai ficar entre 350 e 400 dólares. E também uma responsabilidade do comprador a parte proporcional de condomínio, que é o HOA, e o IPTU, que é o Property Taxes. Então isso vai ser dividido aí entre vendedor e comprador até a data do fechamento. Isso vai depender muito de quando você for fechar, tá? Porque pode ser que o vendedor já tenha pago para o ano inteiro. Mas, de novo, é algo que você precisa conversar com o seu lender. E, Jenny, afinal, quanto fica esses valores aí para o comprador ao final do fechamento? A gente normalmente calcula entre 5 a 6% aí de custo de fechamento, e muitas construtoras hoje estão ajudando também com esse pagamento de custos, tá? Que a gente chama aqui de incentivos. Então, por exemplo, eu tenho construtoras como a Lennar, que ela cobre totalmente esses 6% de custos de fechamento que você deveria pagar ali na hora do closing em cash, tá? E se essa é uma preocupação sua, a gente consegue no início da transação pedir um estimado para o lender de quanto de fato será mais ou menos o valor dos seus custos de fechamento. Bom, esse foi o vídeo, espero que eu tenha esclarecido algumas das suas dúvidas. Se ainda ficou alguma, deixa aqui embaixo na caixa de descrição e eu estou à disposição se você quiser falar comigo pessoalmente. Todos os meus contatos vão estar aqui na caixa de descrição, então meu WhatsApp, e-mail, websites e também o meu Instagram, porque por lá eu tô diariamente em contato com vocês. Vamos marcar um Zoom se você tiver alguma dúvida ou quiser comprar alguma propriedade aqui na Flórida, porque eu e meu time vamos te atender da melhor forma possível. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe, tchau, tchau!